Eu considero que essa etapa de análise é, inclusive, a etapa mais importante do processo de pesquisa salarial. Porém, é importante a gente entender que ela não funciona se as outras etapas não forem bem feitas. Não adianta nada você focar suas energias todas na análise da pesquisa salarial se você não tiver feito de maneira adequada. Fala pessoal, boa tarde, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre pesquisa salarial aqui na nossa live do RH na quarentena. O pessoal está chegando. Hoje, mais uma vez, a gente não vai ter a participação da Rafaela, a parceria com a Rafaela. Hoje ela está com uma restrição para falar, então ela não vai conseguir participar hoje também. E a minha sugestão hoje, inclusive, é repetir o formato da semana passada. E dar um feedback, inclusive, se funcionou bem, mas na minha percepção funcionou bem, que é, eu apresento os pontos que eu mapeei para falar com vocês, até com base nas perguntas que alguns de vocês me fizeram na caixa de pergunta durante a semana. E no final, eu vejo aqui se tem alguma pergunta que vocês fizeram para responder no final. Então, essa é a dinâmica que eu estou propondo. Vamos ver, me pareceu que na semana passada funcionou bem. Começando, como eu sempre tenho começado, com por que é importante saber sobre pesquisa salarial, né? Por que é importante você dedicar uma hora do seu domingo, né, do final de semana, para você descansar, para você entender sobre pesquisa salarial. Eu acredito que é uma informação, que é um conhecimento muito importante. Basicamente, se você trabalha com remuneração, você em algum momento vai se deparar com análise de pesquisa salarial. Todas as empresas, se não usam pesquisa salarial, algum dia vão usar. Então, invariavelmente, você vai se deparar com esse tipo de análise e vai ter necessidade desse tipo de conhecimento que é sobre pesquisa salarial. Inclusive, eu vejo alguns profissionais pensam que, ao entrar numa empresa que contrata consultoria para conduzir pesquisa salarial, elas não vão precisar necessariamente entender da pesquisa salarial. Eu acho isso um equívoco, independente de você ter consultoria ou não, o profissional de RH de remuneração ele precisa entender da pesquisa, principalmente na parte de análise, é ele que vai ficar responsável pelas análises, e por mais algumas coisas que eu vou passar aqui durante a nossa live. Então ele precisa entender, independente de ter uma consultoria conduzindo o processo ou não. Tá? Então por isso eu acredito que é importante vocês dedicarem esse tempo do final de semana de vocês para vocês entenderem sobre esse processo de pesquisa salarial. Vamos lá, eu fiz algumas anotações aqui para a gente seguir e para o conteúdo fluir de forma mais espontânea, mais fluida. Tá, então vamos lá, vamos começar pelo o que é a pesquisa salarial, né? Apesar de a gente chamar de pesquisa salarial, eu gosto mais do termo de pesquisa de remuneração. Porque a pesquisa salarial, ela nada mais é do que um levantamento de informações de mercado referentes a salário, mas na verdade elas não deveriam ser referentes somente a salário. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente vai pesquisar todos ou grande parte dos elementos de remuneração. Então, apesar de muitas vezes chamarmos de pesquisa salarial, é importante entender que é uma pesquisa de remuneração. E o objetivo dessa pesquisa, o objetivo desse levantamento é justamente mensurar, capturar de forma objetiva, eliminando suposições, qual é o nível de competitividade que a nossa empresa tem comparado ao mercado e comparado principalmente ao posicionamento desenhado, ao posicionamento alvo, posicionamento target. Isso é um ponto muito importante e é um ponto que eu vou explorar um pouco melhor, porque não adianta nada a gente fazer uma pesquisa salarial se a gente não sabe qual é o posicionamento que a gente quer ter. Não adianta, as pessoas falam, mas eu estou dentro do mercado, eu estou competitivo com o mercado. Isso varia muito de acordo com o posicionamento que você pretende ter como empresa. Tá? E eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. É um tema bastante técnico, mas eu vou tentar explicar da forma mais resumida e mais simples possível. E aí eu vejo muita gente, um ponto importante da gente entender, que eu vejo muita gente querendo começar o trabalho de estruturação pela pesquisa salarial. Eu vejo muita gente me perguntando, mas como é que eu faço? Eu preciso de uma pesquisa salarial para estruturar o meu plano de cargos e salários, eu preciso de uma pesquisa salarial para montar uma tabela de salários.
E o que muita gente não percebe é que tem um trabalho anterior que é até mais importante do que a pesquisa salarial. Então, uma das coisas é isso, que é imprescindível você definir qual é o posicionamento que você pretende ter, para aí sim você conseguir analisar as pesquisas, até montar a pesquisa para aí sim analisar e tirar suas conclusões em cima dessa pesquisa. Um ponto importante, talvez uma pergunta que esteja na cabeça de vocês agora é, por onde começar esse estudo de pesquisa salarial? O que eu recomendo é que você comece pela definição de posicionamento, que é a parte estratégica. Tudo que você faz dentro da empresa, ou quase tudo, grande parte, deveria vir de um direcionamento estratégico. Então, a pesquisa salarial não é diferente. Então, antes de iniciar uma pesquisa, contatar consultoria, definir metodologia, você precisa definir qual é o posicionamento que você pretende ter em relação ao mercado. Essa é a parte estratégica da pesquisa salarial. E aí, quando eu falo de definir o posicionamento, eu estou falando basicamente de que o mercado ele é muito amplo. Tá? Como eu estava comentando há pouco tempo. As pessoas em geral falam, eu estou dentro, estou fora do mercado, eu estou na média de mercado. Isso é um comentário comum que eu considero equivocado. O mercado ele é muito amplo. Vamos dar um exemplo. Você pode ter um menor salário que vai para um analista, que vai de R$ 1.500 até R$ 4.000, por exemplo. O que vai definir se você deve pagar entre 1.500 ou 4.500, se você está bem ou se você está mal, se você está mais próximo dos 1.500 ou se você está mais próximo dos 4.500. O que vai definir isso prioritariamente é o seu posicionamento, a estratégia que você definiu. E aí uma das coisas que eu vejo que as pessoas não se atentam ou não entendem tão bem é que, além de definir qual é o posicionamento estatístico, eu vou explicar um pouco melhor, um dos primeiros passos é você definir, ok, com quem você vai se comparar, quem são os seus competidores por mão de obra. Tá? Você precisa entender isso antes de falar de metodologia, antes de falar de levantamento de mercado, até porque na hora que você definir quais são as empresas ou quais são os segmentos que você vai usar para se comparar, para você olhar para o mercado, você vai definir quem são os seus concorrentes e aí você já vai restringir ali uma parte. Isso já vai influenciar, inclusive, no resultado da sua pesquisa salarial, que é o recorte que você vai fazer. Não adianta nada se você é uma empresa de alta tecnologia e querer, se você quiser comparar os seus salários com, não sei, pequeno varejo, por exemplo. Muito provavelmente, esses pequenos varejos não vão concorrer, não vão disputar pelo mesmo tipo de mão de obra. Então, você precisa fazer uma leitura, uma análise estratégica da sua empresa para saber quem são os concorrentes, quem disputa a mão de obra com você, para que você possa dar um dos primeiros passos, para você começar a estruturar a sua estratégia de pesquisa salarial. Tá? Um outro ponto importante que eu vejo também que nem todo mundo atenta e é básico para você começar é você definir quais são os elementos de remuneração que você vai comparar. Você precisa entender se a sua estratégia ela é voltada para salário base ou se a sua estratégia é voltada para total dinheiro, que muita gente chama de total cash, que é o quanto em dinheiro aquele colaborador recebe, e aí geralmente vai considerar salário base, adicionais fixos, remuneração variável. Isso é uma outra coisa que é importante você definir antes de você começar a estruturar o seu estudo de pesquisa salarial. Por fim, você precisa definir qual é a medida estatística que você vai posicionar a sua âncora de mercado. Vou explicar um pouco melhor. Mas é basicamente, como eu estava comentando, o mercado ele é muito amplo. Mesmo depois de você segmentar quais são as empresas, qual o segmento de mercado que você vai pesquisar, dentro de um salário, principalmente quando você está falando de salários de analista para cima, eles têm uma amplitude considerável. E aí é importante você definir qual vai ser o seu posicionamento estatístico. Se você vai estar mais próximo da base do mercado, ou se você vai estar mais próximo do meio do mercado, que a gente chama de mediana, ou se você vai estar mais próximo do topo do mercado. Tá? Basicamente vai ser quando você fala de P25, P50 ou P75. Eu já fiz um conteúdo aqui falando sobre isso, você pode procurar na parte de pesquisa salarial, mas é importante você entender na sua estratégia o que faz sentido para você. Se faz mais sentido você estar próximo do P25, você está próximo do P50 ou você está próximo
do P75, tá? Importante ter essas duas últimas definições, tanto quais são os elementos de remuneração que você vai considerar para a sua competitividade, tanto qual é o posicionamento estatístico que você vai se ancorar com o mercado, são coisas que você até pode definir depois de ter os dados de mercado em mãos. Porém, eu não recomendo, por quê? Isso tem muita chance de direcionar a sua estratégia. Essas são definições estratégicas que você não deveria fazer baseado com o mercado. Quando você deixa para fazer essas definições após já ter os dados de pesquisa, as chances são que você vai se direcionar por outras questões. Por exemplo, não vou me posicionar no P75 porque o custo fica muito alto. Não vou considerar a remuneração total, o total em dinheiro, para o meu posicionamento, porque eu ainda preciso tornar o meu programa de remuneração variável mais agressivo antes disso. Ok, eu acho que isso são coisas que você deve considerar, mas eu entendo que você primeiro define a estratégia, você primeiro define o endereço aonde você quer chegar, e aí depois você vai definir o tempo e a velocidade. Eu acho que você precisa definir essa estratégia primeiro, e aí você vai medir o mercado, vai ver quão distante você está dessa estratégia, para aí sim traçar um plano de como você pode chegar nesse posicionamento, e quanto tempo vai levar, e aí obviamente isso vai variar de acordo com a disponibilidade de recursos que você tem, uma série de variáveis de negócio, tá? Mas é importante, eu considero importante você definir isso anteriormente. E aí sim a gente vai chegar no como fazer, né? Porque uma vez que você define a parte estratégica, você definiu o posicionamento, você deve estar pensando, tá, Reinaldo, ok, essa é a parte estratégica, é super importante, mas como é que eu faço isso na prática? Como é que eu toco uma pesquisa salarial na prática? E aí, depois de definir o destino, a gente pode passar para essa parte de planejamento, que é a parte mais tática do processo. E aí eu anotei aqui 4 pontos que eu considero chaves para a definição desse planejamento tático da pesquisa salarial. Acho que o primeiro ponto é você definir se você vai fazer uma pesquisa customizada, ou seja, você vai contratar uma consultoria e você vai customizar uma pesquisa específica para a sua empresa, ou se você vai utilizar já uma base de dados já existente, tá? Tem muitas empresas, a grande maioria atualmente das empresas de consultoria que trabalham com pesquisa salarial, elas já fazem uma pesquisa anualmente, tá? Onde elas convidam uma série de empresas. A Mercer, por exemplo, que o Nelson estava comentando, participou de uma live aqui conosco, estava falando que ele faz a TRS, que considera mais de 400 empresas já na base de dados. Então, ele já tem essa base de dados pronta para disponibilizar para quem tiver interesse em comprar. Já existe esse produto disponível e você precisa definir se você vai fazer uma pesquisa customizada ou se você vai usar uma base de dados já disponível no mercado por uma dessas grandes consultorias. Eu, particularmente, considero que a base de dados, quando você contrata uma base de dados, uma pesquisa pronta, ela é muito mais eficiente, tanto em termos de recursos, geralmente ela é um pouco mais barata do que você customizar uma pesquisa. Pelo ponto de vista de tempo, ela também é muito mais eficiente, porque quando você vai fazer uma pesquisa customizada, você precisa começar do zero, e aí você fica dependendo muito do tempo de resposta das empresas que você convidou. Então você invariavelmente vai gastar mais tempo, vai precisar de mais tempo para fazer essa pesquisa customizada. E além disso, geralmente ela já tem uma adesão melhor à sua base de empresas, porque muitas das empresas, eu sou um exemplo, quando eu estou responsável pela área de remuneração, eu estava responsável pela área de remuneração, eu raramente aceito participar de uma pesquisa que não faz parte do meu ciclo. Por quê? Porque participar de uma pesquisa demanda tempo. Então, as grandes empresas, grande parte das empresas já participam dessas pesquisas fixas e elas não se interessam tanto por participar de pesquisas customizadas específicas, tá? Então, a minha recomendação para você é, nessa definição, a não ser que você tenha uma questão muito específica, seja um segmento muito específico de mercado, você precisa coletar uma informação muito específica, eu sugiro que você você tome a decisão de escolher uma base de dados já disponível no mercado, tá? Por essas questões. É mais eficiente pela questão de preço, é mais eficiente pela questão de tempo e geralmente
você já tem as empresas lá e você não precisa convencer as empresas de participar da pesquisa. E aí, feita essa decisão, se você vai tocar a sua pesquisa com uma pesquisa customizada ou se você vai tocar a sua pesquisa com uma base de dados já disponível de mercado, você precisa, obviamente, definir a consultoria que vai te apoiar. Talvez você esteja pensando, Reinaldo, mas como assim vou definir a consultoria? Eu estava pensando em fazer a pesquisa internamente. É uma alternativa? Sim, é uma alternativa, só que é uma alternativa muito pouco usual e você precisa ter consciência que se você decidir tocar a pesquisa por conta própria, você mesmo coletando os dados, existem grandes chances das empresas não participarem. Tem muitas empresas, inclusive, que têm questões de gestão da informação, compliance, que não podem participar de pesquisas salariais que não sejam conduzidas por consultoria. E a minha leitura, a minha expectativa é que isso vai se tornar ainda mais difícil com a implementação dessa nova lei de proteção de dados pessoais. Por quê? Você não pode simplesmente disponibilizar os dados dos seus empregados, dos seus colaboradores para uma outra empresa sem que isso tenha um contrato em relação a isso, tem uma série de burocracias. Então, o mais comum e, na minha visão, o recomendado, inclusive, é que as pesquisas salariais sejam sempre conduzidas por consultorias especializadas, que inclusive assinem os termos de confidencialidade, já tem um processo de segurança dos dados. Então, essa é a minha recomendação. Mas, mesmo com a recomendação de escolher conduzir via consultoria, você precisa definir qual é a consultoria. Existem diversas consultorias no mercado, inclusive com propostas diferentes. Existem consultorias maiores, que já têm um processo super estruturado. Existem consultorias que são um pouco menores e que vão conseguir fazer um trabalho mais customizado para você, inclusive fazer um relatório mais customizado de acordo com a sua necessidade. Você precisa avaliar quais as consultorias que tem disponíveis e aí escolher dentre essas consultorias qual a que melhor te atende. E além de uma questão de posicionamento, um outro ponto que eu acho muito importante quando você estiver avaliando que consultorias podem te atender melhor é você procurar entender muito bem qual a metodologia de cada uma delas. Tá? Eu vejo muita gente fazendo análise de pesquisa salarial, encomendando pesquisa salarial, sem aprofundar um pouco mais sobre quais são as metodologias de cada uma das consultorias. E aí, quando chegam no momento de analisar, lá na frente, elas se deparam com um relatório que não necessariamente, ou com uma informação que não necessariamente atende à necessidade delas. Por quê? Porque elas não se preocuparam em fazer uma análise prévia da metodologia de pesquisa na fase de planejamento, nessa fase de planejamento tático. Então, é muito importante vocês fazerem essa análise de consultoria antes de iniciar o processo de pesquisa, antes de escolher qual a consultoria e iniciar o processo de levantamento de dados. O quarto ponto, que também é muito importante, é você se atentar a qual o escopo da pesquisa. É uma parte importante para você definir esse processo de pesquisa salarial. Então você precisa definir qual o escopo. Quando eu falo de você definir qual o escopo da pesquisa salarial, eu estou dizendo basicamente de você definir quais serão os cargos que são pesquisados, e aí é importante você selecionar cargos geralmente que são mais comuns ao mercado. Se você tem um cargo que é muito específico da sua empresa, as chances são que você não vai ter uma amostra relevante, tá? Então, procure escolher os cargos, selecionar bem os cargos que você vai pesquisar, e no geral com esse pensamento de incluir cargos no escopo que sejam cargos que não sejam exclusivos da sua empresa. Além disso, é importante você definir qual é a geografia que você vai recortar, tá? Principalmente pensando no Brasil, que é um país com dimensões continentais, é importante você entender, ok, eu vou fazer o recorte dessa pesquisa, só Rio de Janeiro, região Sudeste, vou fazer o recorte dessa pesquisa Brasil. A minha recomendação, inclusive, se você for fazer uma pesquisa com recorte Brasil, é que você já coloque no escopo da metodologia, quando você estiver acordando ou negociando com a consultoria, que você tenha um recorte por regiões, pelo menos. Né? Por exemplo, Rio-São Paulo, região Sul, região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, porque o Brasil, inclusive, além das dimensões geográficas muito amplas, ele tem cenários, contextos econômicos muito diferentes. Então, se você procurar fazer uma pesquisa que abranja todo o Brasil e tiver um só resultado,
as chances são que você vai ter um resultado puxado por uma região do país ou por outra, e não vai ser o resultado mais acurado, talvez não atenda à sua necessidade. Tá? Então é muito importante você ter essa definição no escopo. Quais são os cargos pesquisados, quais são as geografias que você vai pesquisar e qual a visão de recorte geográfico que você quer ter nessa pesquisa. E além disso, é importante você levantar nessa parte de planejamento se você precisa de algum levantamento qualitativo ou de alguma informação específica para a sua empresa. Tá? Então é importante você, na definição de escopo, definir esses três aspectos. Então aí a gente passa da parte do como fazer, né, como é que você começa desde a estratégia até a parte de planejamento um pouco mais tático da pesquisa salarial, para quais são os pontos de análise. E aqui eu considero que essa etapa de análise é inclusive a etapa mais importante do processo de pesquisa salarial. Porém, apesar de ser, na minha opinião, ser a mais importante, é importante a gente entender que ela não funciona se as outras etapas não forem bem feitas. Não adianta nada você focar suas energias todas na análise da pesquisa salarial se você não tiver feito de maneira adequada a parte de planejamento estratégico, ou seja, se você não tiver definido bem o seu posicionamento, não tiver feito um bom planejamento para definir qual a geografia que você vai recortar. Se você não fizer isso, a informação que vai entrar para a pesquisa vai ser de qualidade baixa. Naturalmente, a informação que vai sair da pesquisa, o relatório da pesquisa, também vai ter uma qualidade de informação baixa. E se você tem uma qualidade de informação baixa, não tem análise que você possa fazer para tirar boas conclusões. Se a sua premissa estiver errada, muito provavelmente a sua análise vai estar equivocada ou vai te direcionar para um caminho equivocado. Então, apesar da análise ser o mais importante e, na minha opinião, até o mais interessante, a parte que eu mais gosto, obviamente, é fazer a análise de pesquisa e fazer as recomendações, mas você precisa entender que se a primeira etapa de definição do posicionamento estratégico e o planejamento tático da pesquisa não forem bem executados, a análise não vai poder ser bem feita. Você até pode ter uma análise excelente, mas ele invariavelmente vai te direcionar para uma decisão equivocada. Esse é um ponto importante para a gente pensar sobre a análise. Eu anotei aqui 3 pontos que eu considero super importantes para a gente considerar na hora de fazer uma análise de pesquisa. Isso aqui, inclusive, foi uma dificuldade, porque eu considero a melhor forma da gente estudar a análise de pesquisa salarial com estudo de caso. Pegar uma base de dados e fazer um estudo, discutir sobre a base de dados. Tá? Mas aqui, nesse formato de live, que precisa ser um pouco mais rápido, eu trouxe os 3 pontos principais para vocês se atentarem na hora que vocês estiverem analisando relatórios de pesquisa. Um ponto é a gente analisar sempre o tamanho da amostra. Tá? E aí tem 2 formas de você analisar o tamanho da amostra dos dados que você está analisando da pesquisa salarial. Um é o número de ocupantes. Todo relatório de pesquisa ele vai vir ali com, por exemplo, as medidas estatísticas, e depois ele vai ter quantas pessoas foram consideradas naquela amostra e quantas empresas respondentes tem naquela amostra. Um exemplo, a gente vai analisar analista de RH júnior. Vai ter ali quantidade de ocupantes naquela posição dentro do seu universo, dentro da sua pesquisa. Então, podem ter, por exemplo, 100 analistas júniores naquela pesquisa. Então, vai estar ali o número de ocupantes 100. E, além disso, vai ter o número de empresas respondentes. Então, vai ter ali, por exemplo, se você pesquisou 20 empresas, pode ter ali de 20 ou menos empresas respondentes. Geralmente, os cargos mais prevalentes, mais comuns no mercado, vão ter, obviamente, um número de empresas respondentes maior, mas você precisa olhar essas 2 variáveis, tanto o número de ocupantes quanto o número de empresas respondentes. Para que você precisa se atentar a isso na sua análise? Porque dependendo do tamanho da amostra, uma amostra pequena, ela tende ao equívoco, ela vai puxar para um extremo. Você pode estar tomando decisões equivocadas. O que eu considero um tamanho razoável de amostra? Obviamente isso vai variar de acordo com o nível. Níveis mais altos vão ter sempre uma amostra de cargos de pessoas respondentes menor, mas eu considero que pelo menos você ter pelo menos 20 a 30 respondentes para cargos de liderança e pelo menos 50 a 100, 50 a 70, 100
respondentes para cargos mais táticos operacionais, já é um número relevante, é um número que você pode considerar a conclusão daquele número. E para número de empresas, o ideal é que sejam pelo menos entre 4 e 10 empresas. Inclusive, quando você contrata uma consultoria, se você tiver menos de 4 empresas respondentes, eles nem abrem aquele dado para uma questão de confidencialidade. Tá? Geralmente essa é uma metodologia relativamente padrão no mercado. Então, isso é um dos pontos para você considerar na sua análise. Primeira coisa é você avaliar se a amostra que você está coletando ali naquela pesquisa, ela é relevante, ela é significativa. Porque se essa amostra não for significativa, acho que nem vale você seguir com a análise, porque ela pode estar bastante distorcida. Um outro ponto, uma outra dica que eu dou para vocês quando vocês estiverem fazendo a análise de pesquisa salarial é focar suas análises nos dados da estrutura salarial. O que eu quero dizer com isso? Você sempre procurar comparar o seu 100% da tabela com os posicionamentos estatísticos do mercado, com o posicionamento que você deveria ter definido naquela parte de posicionamento estratégico. Então, se o seu posicionamento é P50, você precisa comparar o P50 do mercado com o 100% da sua tabela. Tá? Comparar sempre tabela com o mercado. Um pouco mais para frente eu vou explicar por que você não deve comparar pessoas e sim comparar estrutura salarial com o mercado. E um outro ponto importante de análise, você ter atenção a analisar os elementos de remuneração variável, quando você estiver analisando remuneração variável, tomar muito cuidado com essas análises, principalmente quando você está analisando o resultado real da remuneração variável por conta de oscilações pontuais. Tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente está num momento de crise de coronavírus. Se você pega um dado de mercado referente a esse ano para entender quanto que as empresas estão pagando de remuneração variável hoje, e você define a sua estrutura de remuneração variável, por exemplo, você define qual vai ser o seu bônus target para a companhia. Com base nessa informação, você vai estar definindo um modelo pouco competitivo de forma estrutural em função de uma informação pontual de mercado. Então, quando você estiver fazendo análise de informações referentes à remuneração variável, tome muito cuidado com isso, para não considerar informações pontuais para definir questões estruturais do seu modelo de remuneração. Ok? Então, resumindo, esses são os 3 pontos que eu considero mais importantes você considerar na hora que você está analisando as informações do mercado. Você se atentar ao tamanho da amostra de cada um dos cargos ou de cada um dos níveis salariais que você está avaliando, tanto considerando o número de ocupantes quanto considerando o número de empresas respondentes. Outro é focar na análise da pesquisa, sempre comparando estrutura com o mercado e não pessoas com o mercado. Um terceiro ponto é ter muita atenção ao analisar os dados de remuneração variável da pesquisa, porque se você estiver considerando os dados reais de remuneração variável para definir a sua estrutura, o seu desenho do programa de remuneração variável, muito provavelmente você pode estar tomando uma decisão equivocada. Você pode estar considerando uma situação pontual de mercado para definir uma questão estrutural da sua estratégia de remuneração. Então, esses são os 3 pontos de atenção que eu recomendo vocês se atentarem durante as análises de pesquisa. Bom, e aí eu trouxe aqui 5 erros comuns que eu considero, que eu vejo, que eu já observei na minha experiência ao conduzir trabalhos de pesquisa salarial. O primeiro que eu trouxe aqui é um erro que é muito comum, geralmente não vem nem tanto do RH, mas é muito comum vindo das áreas clientes, que é solicitar a abertura de informação da pesquisa salarial. Exemplo, na média as empresas estão pagando R$200 de vale alimentação, tá? Desse benefício. Mas eu quero saber quanto cada uma das empresas está concedendo. Quais são as empresas que estão concedendo acima ou abaixo da média? Isso é um erro porque não adianta você querer essa informação, a consultoria ela não vai poder te passar, a não ser que você faça uma pesquisa customizada onde você especifique que essa informação vai ser aberta. Mas, no geral, a prática de mercado é que as empresas
compartilhe as suas informações de salário e pacote de remuneração, mas de forma confidencial. Só a consultoria tem acesso e ela não pode abrir essas informações nem para as empresas, nem para a empresa que está contratando a pesquisa, ok? Então esse é um erro comum que eu vejo principalmente das áreas clientes. Então já é importante a gente, como RH, posicionar as áreas clientes para ajustar a expectativa, que ao fazer uma pesquisa salarial, você não vai ter, a princípio, as informações por empresa, o que cada uma das empresas concede ou o que cada uma das empresas pratica de salário. Como eu comentei antes, geralmente é necessário pelo menos 4 empresas respondentes para que você possa abrir os resultados de cada informação da pesquisa salarial. Um outro erro comum que eu vejo é comparar a remuneração dos indivíduos diretamente com a pesquisa. Eu vejo, inclusive, algumas pessoas, algumas empresas praticam, e eu vou explicar por que eu considero um erro. Talvez primeiro explicar o que eu estou chamando de você comparar remuneração do indivíduo diretamente com a pesquisa. É você pegar lá, a sua pesquisa veio como resultado de mercado, o P50, que é o meio do mercado, está pagando R$ 3.000, por exemplo, para um analista de remuneração júnior, e aí você vai pegar o salário do José e comparar com esse P50, diretamente sem fazer uma análise prévia. Eu considero isso um equívoco, porque você deveria, quando estiver analisando o salário do José, você deveria estar considerando o histórico de performance dele nesse nível, quanto tempo ele tem nessa posição, o comparativo em relação aos pares. Então, eu considero que a análise salarial dos indivíduos deve ser feito sempre contra a faixa salarial, que já foi determinada para aquele nível. E a faixa salarial, você faz a comparação contra o mercado. Como consequência, Reinaldo, mas como consequência, então, o salário, o posicionamento de mercado vai influenciar na análise do salário individual. Sim, vai influenciar, mas você precisa isolar esses fatores, porque quando você faz uma análise simples de como está o José comparado ao P50 de mercado, você corre o risco de estar desconsiderando uma série de outras variáveis que são importantes, que condizem basicamente com o tempo de desenvolvimento do José. O José não necessariamente precisa estar no P50. Se a sua estratégia é a âncora de mercado está no P50, você só vai estar remunerando no P50 os profissionais que já tiveram um tempo de desenvolvimento de performance nesse nível e já deveriam estar no 100% da faixa na âncora de mercado. Tá? Então eu considero que esse é um erro bastante comum que eu não recomendo seguir dessa forma. Um outro erro bastante comum que eu vejo na condução de processo de pesquisa salarial é quando a gente faz matching do cargo pelo nome. Tá? E aí, para quem não sabe, o que é matching de cargo? Matching, acho que com o advento do Tinder, talvez muita gente já consiga associar melhor, mas é basicamente quando você está fazendo um processo de pesquisa salarial, você precisa se certificar que você está comparando banana com banana. Então, a consultoria ela vai nas empresas respondentes e ela faz um processo de comparação. Um analista júnior, um analista 1, ou geralmente tem um código, inclusive, do cargo. Esse analista aqui, ele atua na área de remuneração, ele tem X tempo de experiência, ele tem esse nível de formação educacional, geralmente ele tem essas qualificações. Ele vai fazer uma análise comparativa para garantir que os critérios que você usa para definir, para contratar e promover as pessoas para um analista 1 de remuneração são pelo menos similares aos das demais empresas. Então você garante que o que você chama de analista 1 aqui, ou de analista júnior, é a mesma coisa que a empresa está considerando. Porque eventualmente você chama de analista de remuneração, outro chama de analista de compensação, outro chama de analista de compensação total. Então esse processo de matching é importante para garantir que a gente está comparando banana com banana. E quando você faz apenas pelo nome, as chances são que você vai se equivocar na hora de você fazer a sua comparação. Tá? E se você compara errado, o seu resultado de mercado, o resultado da sua pesquisa vai vir errado também. Então é importante você se atentar que o processo de matching não é apenas pelo nome, não pode ser apenas pelo nome. Okay? Isso é um erro bastante comum. Um outro erro bastante comum que eu vejo é em relação à definição do painel.
eu já vi algumas vezes essa discussão de qual é o painel que a gente deve escolher para se comparar nas nossas pesquisas salariais, para a gente posteriormente se posicionar contra elas. E eu vejo é muito comum que as discussões passem por, eu quero colocar a empresa X ou a empresa Y porque elas são boas pagadoras. Eu quero colocar a empresa Z ou a empresa W porque elas são empresas que não remuneram tão bem e eu não quero gastar muito com o meu processo, com a minha escala salarial. Na minha visão, isso é um equívoco grave. Por quê? Se você definir com base nesse achismo, que não necessariamente essas informações, essas percepções que as empresas X ou Y são boas ou não tão boas pagadoras são condizentes com a realidade. É muito difícil você saber isso propriamente com segurança. Tá? E outra é que você vai estar invertendo o processo. É como se você dissesse que você está com febre, só que você mexe no termômetro ao invés de fazer a medição correta e tomar uma medida. Então, esse é um erro bastante comum, eu já vi essa discussão acontecendo algumas vezes, e é muito importante que nós, como profissionais de remuneração e RH, direcionemos essa discussão para outros parâmetros, que são, na minha opinião, os parâmetros que devem ser considerados na hora de definição do painel, são basicamente usar as empresas que competem conosco por mão de obra. Hoje, inclusive, tem ferramentas no LinkedIn que você consegue extrair um relatório para saber quais são as empresas que estão roubando mais os seus talentos. A maioria dos seus colaboradores estão saindo da sua empresa para ir para onde? E também o contrário. A maioria dos colaboradores que você contratou nos últimos X meses vieram de que empresas? Então, esse deveria ser o parâmetro para direcionar quais são as empresas que devem ou não participar do painel. E não a percepção, o achismo, se elas são boas ou mais pagadoras. Tá? Então, isso eu vejo que é um erro comum, bastante frequente na hora de ter essas definições. Falando ainda sobre painel de empresas, um outro erro que eu vejo bastante comum é você fazer mudanças relevantes no painel todos os anos. Por exemplo, surge uma empresa da moda, ou então um gestor acha que a gente perdeu 2 colaboradores para uma determinada empresa, e aí a gente muda o painel drasticamente. Todo ano a gente muda o grupo de empresas que a gente se compara. Isso é um erro comum, principalmente se você tem um painel pequeno. Se você tem um painel muito grande, se você faz um recorte por segmento de indústria com 50 empresas ou mais, as chances são que essa mudança no painel vão ser menos significativas. Tá? E até porque, para você considerar uma mudança relevante no painel de 50 empresas, você vai ter que mexer em muitas empresas, pelo menos 5 no geral. Mas se você tem um painel restrito, se você faz uma pesquisa customizada, por exemplo, ou você extrai um relatório com poucas empresas da base de dados dessas consultorias maiores, se você muda uma empresa, se você muda 2, 3 empresas, você já pode estar mexendo drasticamente nos resultados da pesquisa, principalmente quando você está falando de alguns cargos específicos, porque eventualmente você vai ter uma pesquisa com 15 empresas, só que nem todas as 15 vão ser respondentes referente a um determinado cargo. E aí, eventualmente, você mexe em 3 empresas e são 3 empresas de 5 que respondem em relação a um determinado cargo. Então, é preciso tomar muito cuidado com essas manipulações, essas mexidas de painel ao longo do tempo. Se você mexe num painel todo ano, as chances são que você não vai conseguir comparar uma pesquisa com a outra, você vai ter dados poucos conclusivos nas suas análises. Então, atenção nesse ponto, eu considero isso um equívoco na hora de você conduzir as pesquisas salariais. O erro que eu considero o principal, mais comum e principal, eu comentei já no começo da live, é você achar que ao contratar uma consultoria para conduzir o seu processo de pesquisa salarial, que você não vai precisar se preocupar com pesquisa salarial. Como eu comentei no início da live, eu espero que vocês tenham compreendido que a condução, a gestão de um processo de pesquisa salarial, ele é uma das etapas da gestão salarial como um todo, e ele vai muito além de você coletar os dados e você simplesmente fazer as análises da pesquisa. Você precisa de algumas definições, inclusive anteriores ao processo de pesquisa salarial, para que, inclusive, você consiga ter uma análise adequada ao final da pesquisa. E esse tipo de definição,
a consultoria não vai conseguir fazer para você. Ela pode até fazer, mas eu acredito que não é a melhor forma. Que a consultoria defina dados, direcionamentos estratégicos em relação, por exemplo, a posicionamento de mercado. Então, mesmo que você contrate consultoria, é muito importante que você entenda do processo, que você se envolva com esse processo, principalmente nessas definições que eu considero estratégicas. Ok? Bom, e aí como eu falei no início da live, a ideia agora é ver se vocês fizeram algumas perguntas aqui. Deixa eu ver se tiveram algumas perguntas. E aí vocês podem fazer mais perguntas, inclusive, que eu aproveito esse tempinho, final, esses 15 minutos finais, para responder. Tem uma pergunta aqui da Rafa. Para os BPs, acho fundamental saber também para as movimentações internas e contrapropostas de pedido de demissão ou ciclo anual de revisão salarial. Eu considero que para o ciclo anual de revisão salarial é muito importante você saber, porque o ciclo de revisão salarial você precisa posicionar a tabela já de acordo com o mercado na hora de fazer a revisão salarial. Para contraproposta, eu tenho algumas ressalvas de você olhar única e exclusivamente a pesquisa. Eu gosto mais de olhar para a faixa e para a equidade interna, comparado com os pares, do que olhar para a foto da pesquisa salarial. Até porque a pesquisa salarial, uma das coisas que é importante a gente entender também, é que a pesquisa salarial ela é uma foto. E geralmente é uma foto, inclusive, atrasada, porque entre você coletar as informações de mercado, você ter o relatório, você eventualmente analisar, você vai levar ali, geralmente, pelo menos 3 meses. Tá? Então você vai ter um atraso ali de entre 3 a 15 meses em relação à foto que você está vendo. Então eu acho mais importante você olhar, na hora de fazer contraproposta, principalmente, eu acho mais importante você olhar para dentro do que você olhar necessariamente para a pesquisa salarial. JP Rodrigues, quais os fatores são analisados para definir o target? Estou entendendo que é o posicionamento target que eu falei numa parte da live. Quais são os fatores que eu costumo considerar na hora de definir o target? Se você vai posicionar no P25, no P50 ou no P75. Eu acho que um dos fatores é você entender o posicionamento do negócio. E aí eu posso fazer uma live depois um pouco mais aprofundada sobre isso, tem bastante coisa para falar, mas você precisa entender quais são os diferenciais competitivos da sua empresa. Na sua cadeia de negócio, quais são os principais pontos a considerar? Se o seu negócio ele é intensivo em capital intelectual ou se ele é intensivo em mão de obra. Tá? Isso é um ponto que eu considero muito importante você considerar. Você entender se o seu posicionamento de mercado da sua empresa, ele se diferencia por preço, por diferenciação ou por nicho de mercado. Isso eu estou entrando aqui muito rapidamente, mas é uma teoria de marketing de Porter que diz que você tem 3 formas de se diferenciar e de competir no mercado. Uma é você fazer diferenciação por preço, que é basicamente, pegando o exemplo, a Gol, ela entrou como low cost no mercado de aviação e o posicionamento dela era claramente, eu me diferencio por preço, os meus consumidores me escolhem por conta de preço. Então, essa empresa ela precisa ser mais eficiente também pelo ponto de vista de custos. Se você tem uma diferenciação, se a sua estratégia é de diferenciação, por exemplo, a Apple, você se posiciona no mercado por ter o produto mais diferenciado, é uma estratégia diferente, você não vai olhar tanto para custo, você vai olhar muito para inovação. Então isso, de certa forma, influencia no seu posicionamento de remuneração. Ou se você atua por nicho. Se você atua por nicho, você vai atuar num nicho muito específico, você, no geral, não tem tanta escala e você também precisa atuar em cima de diferenciação. Eu posso fazer um conteúdo depois aprofundando um pouco mais sobre isso, mas são eu considero geralmente esses 3 aspectos associados a qual é o tipo de negócio que você tem. Se ele é intensivo em mão de obra, se ele é intensivo em capital intelectual ou se ele é intensivo em capital. Tá? Então são essas 2 variáveis que eu olho principalmente para definir. Se eu vou definir uma estratégia de P25, P50 ou P75. Lembrando que também pode acontecer de você não ter, principalmente em relação a intensivo em mão de obra, intensivo em capital intelectual, não necessariamente você tem esse entendimento, essa interpretação de forma homogênea na empresa. Você pode ter empresas que são intensivas em mão de obra, uma empresa de construção, por exemplo. Ela, ao olhar
para os operadores, os técnicos de construção, da construção civil, ela pode interpretar que aquilo é intensivo em mão de obra. Só que talvez para a engenharia, a parte de projetos, ela vai considerar a população como intensiva em capital intelectual e não tem nada de errado nisso. E aí, inclusive, você pode adotar estratégias de posicionamento diferente para esses dois segmentos dentro da mesma empresa. Espero que eu tenha respondido, JP. Deixa eu ver aqui. Se a maturidade da empresa é olhada também. Eu não olho tanto para a maturidade da empresa, porque eu acho que ao definir a estratégia, você está mirando inclusive aonde você quer chegar e a curva de maturidade acho que faz parte dessa trajetória, mas eu gosto de analisar um ponto importante, analisar a maturidade do setor como um todo. Eventualmente, startups, você tem que fazer uma análise diferente de empresas que estão num segmento, numa indústria muito madura, que já estão, por exemplo, dentro da curva do ciclo de produto, elas já estão num ponto da curva de maturidade. Eu acho que pode ser um ponto relevante, sim, para você analisar a estratégia. Mas a maturidade da empresa em si, eu não olharia tanto. Tem que ver o caso específico, mas eu gosto de olhar mais para a maturidade do setor ao definir target. Tá? Bom, por enquanto, acho que é isso. Bom, eu queria aproveitar para comentar com vocês, agradecer os feedbacks, a galera que tem interagido nas caixas de pergunta, trazido sugestões. Eu acho que isso é uma forma de vocês contribuírem para eu trazer um conteúdo cada vez mais próximo da necessidade de vocês, cada vez mais adequado ao que vocês precisam. Inclusive, o que eu vou sugerir, terminando a live, eu vou fazer um stories e botar algumas perguntas para entender melhor qual o perfil de cada um, porque pelas perguntas, algumas coisas eu sinto que tem níveis de entendimento muito diferentes. Tem pessoas que às vezes não sabem por onde começar, e tem pessoas que fazem perguntas. Eu recebi uma pergunta ontem que eu vou responder depois, falando sobre LTI, sobre incentivos de longo prazo, que são perguntas mais sofisticadas. Então vou botar algumas caixinhas de pergunta para que vocês possam me responder e eu entender melhor qual o perfil de cada um de vocês aqui na audiência, que eu possa traçar uma linha de conteúdo mais adequada para cada um de vocês. Ok? Então, pessoal, por hoje é isso. Mais uma vez, se vocês estão achando conteúdo, por favor, compartilhem esse conteúdo com pessoas que vocês acham que podem ser ajudadas por esse conteúdo. Divulguem o canal e me deem dicas do que vocês estão achando, o que vocês acham interessante ver por aqui. Obrigado, bom final de semana para vocês e até semana que vem.